Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem achou diz aí amém. Glória a Deus. Diz aqui a palavra, né? Josué capítulo 3, versículo 5. Sem óculos fica assim, né? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Louvado seja Deus. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançarás diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigas, é muito eus, né? Os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca do concerto de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Aleluia! Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão no montão. Aleluia, glória a Deus. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo de fronte do Jordão. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar no Jordão. Amém? Essa é a mensagem. Pode se sentar, louvado seja Deus. O Senhor falou no meu coração algo muito tremendo desse, né? Eu estava meditando na palavra. Na verdade, o Senhor estava falando a respeito de provisão, né? Comigo esses dias aqui na palavra de Deus, aonde é tão interessante ali no capítulo 5, no versículo 12, né? Só indo um pouquinho, depois a gente volta, aonde a gente vê que quando eles entram na terra prometida, o maná cessa. E o Senhor começou a falar comigo sobre essa travessia, sobre esse trajeto até a entrada na terra prometida, que havia, né, uma promessa, onde também há uma promessa sobre a nossa vida. Por mais que as pessoas tentem desacreditar essa promessa, por mais que a gente desacredite da promessa, aquele que falou, ele é fiel para cumprir. A gente só precisa guardar. A gente muitas vezes anda por caminhos tortuosos, igual foi falado aqui do filho pródigo. A gente anda, né, fazendo o que a gente pensa no nosso coração muitas vezes, mas a promessa que Deus fez, ela está de pé. Quando a gente se posiciona, o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós pisamos para trás, voltamos. Deus não. Deus continua com a mesma palavra a nosso respeito, com a mesma promessa sobre a nossa vida, com a mesma misericórdia sem fim sobre a gente. E eu louvo a Deus por isso. Então, no deserto, o povo era sustentado pelo maná. Eles não passavam fome, eles não tinham essa necessidade. Lógico que eles queriam ter mais, mas era suprido todo dia. E é tão interessante que lá onde eu falei, no capítulo 5, versículo 12... quando eles pisam na terra prometida, depois de passar o Jordão, a gente vê que Deus, ele cessa o maná. E aí começa o quê? A escolher os frutos da terra. E sabe o que Deus falou comigo nesse dia, para falar para você que vem aqui hoje?
você vai colher onde tem pessoas plantando. Sério, irmão. Deus falou comigo hoje o dia inteiro. Sabe por quê? Eu vou voltar aqui para a travessia, porque o Senhor quer falar muito com isso aqui, conosco. Mas eu quero dizer para você algo que Deus falou comigo hoje. Deus falou assim, olha, você vai colher aonde pessoas estão plantando. Aonde você não semeou, você vai estar colhendo. E quer que eu te fale biblicamente isso? Irmãos, muitas vezes as pessoas você está semeando bem, está fazendo, né, as coisas, está caminhando, mas você não está vendo nada acontecer ao seu redor. Mas continue fazendo bem mesmo assim. Continue semeando mesmo assim. Porque um dia você vai colher. Se você não colher aqui, você vai colher na colheita de outra pessoa, mas você vai colher. Você está entendendo? Não sei se você consegue entender, mas eu entendi a dimensão disso. Esse povo não plantou uva. Esse povo não plantou nenhuma semente, mas eles chegaram na terra e tinha colheita já para eles. Aleluia! Eles pisaram na terra, o maná cessou e tinha alimento lá para eles colherem. Deus é provedor, Deus é Deus, irmãos. Eu sei que parece injusto. Ah, mas outra pessoa colheu, mas entenda, eles plantaram também, só que em outro lugar. Você também, onde você está plantando, o mesmo Deus está vendo, irmãos. Às vezes você pensa, eu tenho que plantar aqui, eu tenho que colher aqui. Não, Deus é Deus. Se Ele quiser que você plante aqui, colhe aqui, você vai colher aqui. Mas se Deus quiser que você plante aqui e colhe em outro lugar, o importante é semear, irmãos. Porque a gente semeia no mesmo reino. Não há divisão no reino de Deus. Há divisão na nossa cabeça. Mas para Deus não há divisão. Aonde você estiver semeando, as suas mãos estão ali plantando. Você está lançando a semente, você está caminhando. Às vezes é difícil, desanima, até para. Chora, se prostra, se frustra. Quantas vezes isso acontece comigo, com você? Mas está caminhando, está prosseguindo, aos brancos e barrancos, pedindo força, pedindo ajuda. É assim que eu ando, irmãos. Você acha que eu ando assim forte o tempo todo? Não, é falando, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, se não for o Senhor, Pai, eu não consigo. Se o Senhor não for na frente, eu não tenho força. Porque, irmãos, ai de nós, se a gente achar que a força é do nosso braço, como foi cantado aqui, né? A força não é nossa. A direção não é nossa. Tudo vem do Senhor. Porque a gente até pensa que é forte. Mas basta um ventinho, uma tempestadezinha. E a gente fala, Senhor, eu vou morrer, eu vou perecer. Aí o Senhor fala, não, mas eu vou estar com você nesse barco. Sabe? Então, todas as vezes que você pede socorro, todas as vezes que você pede ajuda, Deus está lá. Irmãos, o filho pródigo foi falado aqui dele. Eu vou só pegar a retrospectiva aqui da mensagem que o pastor trouxe para nós. O filho pródigo tinha alguém de braços abertos esperando ele. É assim que Deus fica conosco. Não importa por onde a gente caminha, não importa o que a gente fez, importa o que a gente quer fazer de hoje para frente. É sempre assim, irmãos, porque a palavra diz, Lamentações capítulo 3, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Então, se a partir de hoje você fala, Deus, eu sei, Pai, o Senhor me deu, todo dia quando eu falo, Deus, obrigado por mais um dia, porque a misericórdia é mais um dia. Quantas pessoas dormem e não acordam, irmãos? Mas o Senhor tem guardado. Então, o Senhor tem guardado, Ele tem livrado, Ele tem propósito, a promessa está de pé, irmãos. Eu sei que é uma loucura essa palavra, né? Mas Deus sabe todas as coisas, irmãos. Eu só prego na direção do Senhor. É uma loucura essa palavra, porque a gente olha para o nosso redor e a gente fala, Jesus, mas cadê, Senhor, o resultado da promessa? Cadê a terra que eu não pisei? Calma, a palavra está dizendo aqui, ó, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente se prepara para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Há uma preparação, entenda uma coisa, há uma promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida. Há uma promessa sobre nós, mas também há uma preparação nossa para receber essa promessa. Deus não desistiu. Deus não jogou para... Sabe que pessoas falam assim, eu vou fazer isso com você e daqui a pouco não faz, né? Quantas vezes, meu Deus? Podia fazer um livro aqui. Você e eu, né? A gente podia fazer um livro de quantas promessas que a gente não recebeu de pessoas. Mas quando Deus fala, irmãos, Ele vai até o fim. Amém. Só que há uma preparação nossa. Então o Senhor fala, santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós.
quando Deus está na nossa frente, a gente vai fazendo aquilo que Ele vai instruindo a vitória para a nossa vida. Nós perdemos batalhas porque muitas vezes a gente faz o que a gente quer. Muitas vezes nós perdemos as batalhas, nós perdemos, né, o rumo porque a gente vai fazendo o que a gente quer. Mas quando a gente volta a fazer o que Deus quer, quando a gente se santifica, quando a gente se volta para a vontade de Deus, ainda na nossa pequena força, que a palavra diz que quando eu sou fraco, aí Deus é forte em mim. Aí eu sou forte. Porque quando a nossa fraqueza, o Senhor pode manifestar o poder dele. Então ele fala isso e Josué está dando uma ordem, porque amanhã eles iam ver o milagre, amanhã eles iam ver a abertura do rio, amanhã eles iam ver o sobrenatural. E é tão tremendo que o rio estava na sua mais alta, digamos assim, porção de água ali, né? Não sei se eu posso dizer assim, está aqui escrito, né? Ou seja, o Jordão, ele estava tão forte ali, ó, achei, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. O rio estava transbordando, era algo assim, mais impossível do que o impossível. Porque o rio rasinho, eles podiam até, talvez, né, começar a passar ali, mas o rio estava transbordando, estava na sua maior, como é que fala, gente? Altura de água ali, né? Mas quando o Senhor quer abrir um caminho para a gente passar, Ele abre, irmãos. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Então Ele fala, Josué avisa o povo para se preparar, porque amanhã os sacerdotes vão na frente, porque, irmãos, eles levavam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo maior da presença de Deus. Então hoje, trazendo para a nossa vida o Senhor vai na frente, quebrando as barreiras, o Senhor vai na frente, abrindo os caminhos, o Senhor vai na frente, dando a direção para nós. Ele vai na frente e nós vamos só seguindo, ó. O Senhor vai falando, vem que eu estou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu estou te dando a mão, vamos. E nós vamos seguindo a direção do Senhor. Então os sacerdotes, eles iam levando a arca do concerto, levando a presença de Deus. E a palavra diz que quando eles pisassem na água, ia fazer aquele montão, né? O que é um montão, pastor? O rio estava assim, essa parte que desce do rio, ele ia ficar no muro. Entendeu? Não foi igual ao Mar Vermelho. O Mar Vermelho fizeram duas paredes. O Rio Jordão se levantou uma parede, a outra continuou correndo, mas aqui estava seco. Consegue entender? Porque o rio ele é assim, né, irmãos? Ele vai desaguar em algum lugar. Então, aqui estava descendo, a água se formou um paredão e foi terra seca e eles passaram. Deus abriu o caminho, Deus fez o milagre para cumprir a promessa que Ele tinha feito lá atrás. Você está entendendo? Todas as barreiras que tem, Deus que abre. Todos os milagres que são necessários fazer, é Deus quem vai fazer. Mas a gente tem que se preparar para esse momento do Senhor na nossa vida. A gente não pode achar que Deus vai fazer tudo. Não, Ele vai fazer o que é impossível para a gente fazer. Ele vai fazer o que a nossa mão não alcança. Quem poderia parar um rio? Quem poderia, né, abrir um caminho para eles passarem? Ninguém. Mas o Senhor podia. E o Senhor, Ele fez, irmãos. Então a palavra diz aqui que o Senhor falou, né? Josué, e outra coisa, Josué estava agora começando a substituir ali Moisés. Ainda não tinha tanta, digamos assim, apesar dele ter experiência de estar seguindo ali Moisés, de estar aprendendo com Moisés, Josué ainda era inexperiente no caso de estar na frente. Ele não sabia como ia ser a reação das pessoas realmente na prática. Porque, irmãos, a reação das pessoas às vezes não surpreende, tanto bom como ruim. Então Josué, eu creio que ele ficava meio assim, né? Tudo bem, Senhor, o Senhor vai ser comigo, mas como que as pessoas vão reagir? Porque Moisés não era uma substituição fácil, Moisés era um grande líder. Não é quando às vezes tem uma pessoa mais ou menos e você vai substituir, não. Era Moisés, irmãos. Mas quem estava com Josué era Deus. E quem está comigo, com você, também é o mesmo Deus. Então Deus é conosco. A gente não tem que se importar, porque nessa passagem a gente vê muito que Josué, eu acredito que ele se preocupava porque o Senhor tem um encontro com ele, e depois o Senhor fala, Josué, este dia eu vou te engrandecer sobre todas as pessoas, para mostrar que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então Josué, com certeza, lá no fundo do coração dele, ele estava preocupado. Como é que vai ser? Literalmente a reação das pessoas. Mas, irmãos, se Deus estava com Josué, ia dar certo. E se Deus está conosco, também vai dar certo.
Por mais que a gente olhe e as coisas digam ao contrário, por mais que a nossa força seja pequena, por mais que as circunstâncias sejam diferentes daquilo que Deus falou, depende muito de nós. Mais do que de Deus, porque Deus, como eu disse, a palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus já falou. Agora a outra parte é minha, é sua. Sabe qual é a minha parte? Prosseguir, perseverar, não desistir. Porque, irmãos, por muito pouco nós estamos desistindo. E quando nós desistimos, a gente tem que levantar e falar: não, Senhor, o Senhor não me chamou para ficar assim. E a gente se levantar e saber que ainda está de pé, irmãos. É tão tremendo saber disso. Está de pé aquilo que Deus tem na nossa vida. Eu acho essa palavra do filho pródigo sobrenatural. Eu viro e mexo nas ministrações na internet aí que eu ministro de live, tudo. Às vezes eu toco no filho pródigo porque eu acho assim, como Deus, mesmo com tudo, com desprezo, que foi desprezo do filho pródigo, ele falou assim: ó, eu não quero mais essa vida pro pai, né? E agora eu quero toda a minha herança e eu quero ir embora. E o pai falou: tá bom, vai. Fazer o quê? Vai, porque Deus não segura, irmão. Não é que ele não segura, ele pode. Mas ele deixa o livre-arbítrio, né? Que a gente tem, bendito do livre-arbítrio. E o que acontece? Mas aí ele vai, aí ele vê que aquilo não é nada do que ele imaginava. Porque é assim que a gente vive, irmãos. E aí ele fala: não, eu vou voltar. E o que eu acho mais tremendo dessa palavra é que quando ele fala isso e ele volta, ele está de verdade, de coração. Isso é muito importante. Então o que eu falei daqui para frente, né, do de hoje, de amanhã para frente, como a gente vai agir, faz toda a diferença na nossa vida. Então aqui era um novo tempo, era uma nova terra, era um novo momento, a mesma promessa, um novo líder, eram tantas coisas, irmãos. E o povo estava ali para seguir, para obedecer, para cumprir aquilo que Deus queria. Lógico que no meio do caminho aqui, o pastor Josué aqui, quando eles entraram na terra prometida, foi as 1000 flores. Não, teve muita luta, irmãos. Inclusive o livro inteiro fala de guerras. Foram muitas guerras, foram muitas batalhas, mas para conquistar o que Deus já tinha prometido. Por isso que eu falei que o Senhor falou algo muito importante, que você vai colher, né, onde outras pessoas estão plantando. E outras pessoas também vão colher onde a gente está plantando. É assim, irmãos. Não é só a gente, não. E isso não é tipo roubar nada de ninguém, não. Não existe isso, tá bom? Existem promessas do Senhor sobre a sua vida. E existe uma semeadura que você está fazendo na sua caminhada, na sua trajetória, no seu dia a dia. E existe uma colheita dessa semeadura. Você conseguiu entender isso? Só para não ficar confuso. Como eu vou colher no outro lugar? Não é lugar, somente lugar físico. É em outras situações, às vezes. O importante é que você vai colher frutos da sua semeadura em lugares onde Deus vai te levar. Pronto, assim fica mais fácil de entender. Lugares onde o Senhor nos coloca, nós colheremos os frutos da nossa semeadura. Então eles passam o Jordão, as águas estão ali, né? O rio está aberto, passa em seco, como passou no Mar Vermelho, um milagre parecidíssimo, tirando o jeito que a água abriu. Eles fazem, Deus faz o sobrenatural, eles passam, eles veem o poder de Deus. E lá no capítulo 5, onde eu falei ali no versículo 12, a gente vê que quando eles pisam na terra, literalmente, realmente, eles, vou ler para vocês, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então eles colheram, irmãos, eles comeram da terra no mesmo ano. Então é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Glória. Essa palavra é para trazer para o seu coração que Deus continua, né, cuidando, Deus continua provendo, Deus continua abençoando, guardando, fazendo milagres. Deus continua com toda a palavra que foi lançada sobre a nossa vida de pé. Sabe? Isso é muito importante a gente nunca esquecer. Quando a gente vai orar, a gente lembrar: Senhor, mas há uma promessa sobre a minha vida. Há uma promessa do Senhor sobre mim. Amém. E essa promessa, irmãos, foi de Deus, tem que guardar no coração.
Porque um dia, em algum lugar, em algum momento da sua vida, ela vai acontecer. E vai ser exatamente como Deus fez. Na verdade, vai ser surpreendente, porque é sempre maior do que nós pensamos, como diz a palavra. Mas o que eu quero deixar muito para a sua vida hoje aqui, que é o Senhor fala, é o versículo 5 do capítulo 3. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos no sentido, faça a sua parte. Se guarde, para Deus. Se entregue mais para o Senhor. E esse amanhã, não necessariamente amanhã, na sexta-feira, mas amanhã daqui a um tempo, talvez próximo ou talvez um pouco mais distante, o Senhor quer fazer maravilhas no meio de nós. No meio da sua família, no meio da sua casa, no meio, do ministério. O Senhor quer fazer maravilhas, mas essa parte não vai Ele fazer. Nós precisamos fazer. Deus não falou, olha, eu vou santificar todo mundo. Não, Ele falou. Josué diz ao povo, santificai-vos. Ou seja, vocês se separam. Vocês, escolhem, porque é uma escolha, irmãos? É uma escolha, é uma decisão. Todos os dias está diante de nós o mundo, as coisas dessa terra e o reino de Deus e a sua justiça. É uma escolha, é uma decisão nossa. A gente escolhe, olha, não, eu quero entrar no meio desse rio aí, eu quero passar, eu quero viver esse milagre, eu quero entrar na terra prometida, eu quero colher os frutos deste lugar, eu quero, conquistar esses territórios. Amém. Ou, não, eu não consigo. Eu vou ficar aqui, vou morrer no deserto. Porque antes do rio, irmãos, continuava sendo deserto, Eles iam entrar agora na terra. Tinha que passar o Jordão para entrar oficialmente na terra. Então é uma escolha que eu preciso fazer todo dia e que você também precisa fazer todo dia. É uma decisão. E assim, racionalmente é uma decisão fácil de fazer. Porque se eu escolho Deus, todas as outras coisas Ele acrescentará, diz a palavra. Buscar o Senhor, a sua justiça e as demais coisas Ele acrescentará. Mas se eu escolho a minha vontade, eu vou ficar, vou andar, vou caminhar, mas eu vou estar sempre faltando algo, vai estar sempre, faltando alguma coisa, eu não vou ter vivido a plenitude do que Deus tem para a minha vida. Então essa é a mensagem, para você viver o milagre, para você atravessar o Jordão, que é todas as barreiras serem quebradas na sua frente. O Jordão, vamos trazer para a nossa vida na ministração de hoje, porque em outras ministrações talvez a gente possa falar de uma outra forma, mas hoje, no contexto dessa mensagem, seria uma barreira que está entre nós e o que Deus falou conosco. Essa barreira, irmãos, quem vai quebrar é Deus, quem vai derrubar, quem vai destruir, quem vai abrir esse caminho é Jesus. Você não vai ter que fazer isso. Mas a parte que cabe a nós, Ele também não vai fazer por nós. Ele já te falou, Ele já te mostrou. Ele tem guardado. Olha, gente, quando eu penso nessa pandemia que a gente viveu aí, então o que? Terceiro ano, já acabou a pandemia, Assim, acabou a pandemia, continua, mas não é mais uma pandemia, Não é uma coisa mundial mais, são coisas em alguns lugares, em alguns momentos, mas quando eu vejo que nós estamos aqui, eu falo, Senhor, realmente é a tua misericórdia sobre a nossa vida. Porque muita gente se foi, gente, nessa pandemia. Muita gente se foi. Mas Deus guardou e tem guardado você, tem guardado a sua casa. Porque Ele tem projeto. Porque eu vejo que Deus não faz nada sem propósito. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se eu estou aqui é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então você quer passar o rio? Quer atravessar o Rio Jordão? Quer viver o milagre do Senhor? Quer viver o sobrenatural? Quer colher coisas? Irmãos, a Bíblia diz que os cachos de uva, só lembro do cacho de uva, Tinha que ser mais de 2 homens para carregar, era gigante. Você imagina que hoje a gente pega aquelas uvinhas de mercado, você pega assim os cachos já vão desfazendo na sua mão. Eu não consigo imaginar um cacho de uva com 2, 3 pessoas carregando. Um cacho. É assim era a terra prometida. Sabe o que Deus estava querendo dizer para nós? É muito maior aquilo que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Nem chegou ao seu coração, você não consegue nem imaginar, porque eu não consigo imaginar um cacho de uva com 2, 3 pessoas carregando. Eu não consigo ter isso na minha mente aqui. Mas é mais ou menos isso que Deus tem preparado. Coisas maiores, coisas grandes, está escrito na palavra. Você quer colher isso? Você quer viver isso? Você quer passar, as barreiras? Você quer
ver os milagres e viver eles na sua vida, depende de você. Amém. Não depende de Deus. Você vai viver. Você vai viver se você decidir e escolher a melhor parte. Jamais será tirado da sua vida. Ninguém pode tirar. Pode roubar seu ânimo. Podem falar palavras contrárias. Você vai falar, nossa Deus, hoje eu estou no chão. Mas o que Deus falou a nosso respeito, ninguém vai roubar. Está guardado aqui dentro, ó, do seu coração. Basta você reavivar isso e acreditar. Tomar posse. Não acreditar é tomar posse. Falar, não, eu acredito, eu recebo e eu creio e prosseguir, irmãos. É tão simples. Parece que é difícil, mas quando a gente dá o primeiro passo, é mais fácil. Quando a gente dá o primeiro passo, é mais fácil. Agora o Senhor trouxe eu vou encerrar já, viu? Mas o Senhor trouxe algo para falar para você e eu acredito que Ele quer falar ao seu coração. O Senhor falou assim comigo, dar o primeiro passo é fácil, mas você não pode olhar as circunstâncias que vão vir ao seu redor. Vou trazer isso da Bíblia para você entender. Jesus está vindo até Pedro. Pedro está olhando para Jesus, fixo lá, empolgado. Seu Senhor, eu quero ir até o Senhor. Porque eles achavam que era um fantasma, né? E Jesus está vindo sobre as águas ali, andando, né? E aí Pedro fala, então se é o Senhor, me faz ir até o Senhor. E aí o Senhor fala, Jesus fala o quê? Vem Pedro, sai do barco, pode vir. É porque eu falei do primeiro passo, Deus me lembrou do mar, na mesma hora. Eu vi aqui o mar assim. Então o Senhor quer falar isso no seu coração. Vão vir circunstâncias para você ter medo, na hora que você der o primeiro passo. Você vai caminhar em direção ao propósito que é Deus. Você vai caminhar em direção ao que Ele falou, a ordem que Ele te deu. Que Ele deu uma ordem. Vem Pedro. Pedro estava indo. Só que no meio ali tem ondas, tem dificuldades. Não vai acabar isso. Elas vão estar ali. Mas sabe qual é a diferença que o Senhor manda falar para você que está aqui hoje? Não olhe para isso, olhe para Ele. Porque quando a gente olhar para aquelas circunstâncias, nós vamos afundar. Nós vamos perecer, nós vamos esmorecer. Mas quando a gente olhar para Ele, a gente vai ter força. Quando a gente olhar para Ele, a gente vai se lembrar. Ai, tem um rio aqui, mas Jesus está ali, ó. E a gente vai caminhar, irmãos. Muita coisa que eu vivo hoje, eu só vivo porque eu olho para Ele. Porque se eu olhar para o lado, irmãos, eu já tinha perecido. Eu falo isso porque às vezes a pessoa olha para um pastor e pensa que a gente é super-herói. Nós não somos. Nós somos também sujeitos a sentir, né, tristeza, tudo. A diferença é o foco. Você tem que continuar focando. Jesus, eu estou quase perecendo, mas eu vou continuar focando no Senhor. E aí nós conseguimos. Porque há uma promessa, há uma terra para ser conquistada. Há milagres para você viver. Então a gente tem que se agarrar nisso e nos santificarmos, mudarmos, né? Escolhermos essa melhor parte, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando você toma essa decisão, vai valer a pena. Sua família, sua casa, trabalho, tudo, irmãos, muda. Tudo muda quando a gente muda. Amém? Então essa é a mensagem. Vamos ficar de pé, eu vou orar pela sua vida. Eu quero que você coloque diante do Senhor aí, no seu coração mesmo. Qual é a sua barreira, a sua dificuldade? O que está te impedindo? A frustração, a tristeza, seja o que for. Porque às vezes não tem barreiras humanas, mas tem dentro de nós, que eu acho que para mim elas são as piores. Para mim as barreiras dos inimigos não são tão grandes como as barreiras que às vezes nós enfrentamos dentro de nós. Quando elas vêm. O que são essas barreiras? Às vezes uma frustração, às vezes um medo, né? Às vezes o desânimo, são coisas de dentro. Os inimigos são externos e essas barreiras aí são internas. Então a gente tem que vencer todas elas, né? No nome de Jesus. Então coloca diante de Deus qual é a barreira, qual é a dificuldade, se é interna, se é externa, se são as duas, e peça ajuda para o Senhor, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente como entrou. Nós vamos sair, né? Em nome de Jesus, vamos orar então. Senhor, nós oramos nessa hora, Pai, te agradecendo, te louvando, engrandecendo o teu nome, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, é o Deus forte, Senhor.
Senhor é aquele que vai na frente das nossas batalhas. Pai, nós não somos nada, nós somos pequenos, limitados, falhos, mas o Senhor é grande, é poderoso, é soberano, Pai. É o Senhor que abre mar, é o Senhor que derruba barreira, é o Senhor que abre caminho, é o Senhor que faz a gente viver milagre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória, tem misericórdia, meu Senhor, da nossa vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, escolher a melhor parte nessa noite. Que nós possamos andar, Senhor, sobre as águas, sabendo que o Senhor está conosco, meu Pai. Que nós, Senhor, não venhamos olhar para a circunstância, para a dificuldade, para o problema, Senhor, mas que a gente possa olhar para o Senhor, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nos ensina, nos ajuda, Pai, fortalece o nosso joelho, meu Senhor da glória. Levanta, meu Pai, nessa hora. Em nome de Jesus. Joga por terra todo espírito contrário, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Toda obra do inimigo, meu Senhor. Toda obra, Senhor da glória, que vem, meu Pai, para abater, para atrapalhar, Senhor da glória. Joga por terra, em nome de Jesus, Senhor. Há poder no teu sangue, Jesus. É o teu sangue que foi derramado sobre a nossa vida, pela nossa vida, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa vida, abençoa essa casa, Pai. Cada família aqui representada, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e agradecemos na certeza da vitória do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja conosco, Senhor, com a nossa família, parentela, com todos os servos de Deus espalhados nessa terra, e todos dizem amém. Deus abençoe as palmas do nosso Senhor.